tema da live, mentalidade para concursos, tá certo? Quero que diga quem é que faz concurso aqui. E vamos colocar concurso de uma maneira geral, tá? OAB, provas de faculdade para ser professor e tal. Concurso de uma maneira geral. Qual é a mentalidade que a gente tem que ter para se dar bem em provas? Porque às vezes conteúdo tem demais. Não sei se vocês percebem. Conteúdo a gente vê em todo buraco na internet. Tem alguma coisa, tem materiais, tem aulas, tem livros, tem tudo. Mesmo com todo esse conhecimento disponível, tem gente que se dá bem e tem gente que se dá mal. O que explica isso? É isso que eu vou falar nessa live. Tudo bem, gente? Meu nome é Adalberto, eu sou procurador da República lá em Crateús, no Ceará, tá bom? A gente passei em mais de 10 concursos públicos e hoje em dia eu oriento gente no estudo para concurso de uma maneira geral. A gente já orientou quase 500 pessoas. E essa live também serve para aqueles que estão na dúvida se entram para o estudo de concurso. Tá certo? Porque muita gente tá na advocacia. Quem é que tá na advocacia? Quem tá na advocacia joga um coraçãozinho aqui. Que eu imagino que esteja muita gente que segue esse perfil que esteja na advocacia. Quem é que tá na advocacia? Joga o coraçãozinho para eu ter uma noção de para quem que eu tô falando. Tá certo? Vai com... Vamos ver. Tá com pouco coração ainda. Pronto, não, agora aumentou. Pronto. Então tá certo. Tem muita gente da advocacia que quer migrar para concursos públicos e tem dúvidas. Poxa, será que eu vou conseguir? É tão complicado isso daí. Tem gente que estuda há tanto tempo e não passa. Será que eu vou passar? Tá certo? Essa é uma dúvida muito grande. As pessoas têm insegurança. A advocacia, atualmente, ela não está... Assim, pelo menos o que me chega, né? Não paga tão bem. Os advogados que às vezes chegam para conversar comigo no meu gabinete falam: doutor, qual é que eu faço? Eu quero migrar para concurso, tal. Aqui essa vida de advogado é muito dura, é muito corrida, a gente não descansa, a gente não tem licença, quase não tem férias agora. Enfim, e a pessoa fica na dúvida: poxa, será que eu vou conseguir? Essa live vai servir para você também, que eu vou colocar o caminho. O caminho dessa mentalidade que a gente tem que ter. E aí você se decide: olha, essa mentalidade eu tenho já, eu posso ir atrás. Com as devidas ferramentas eu consigo. É disso que a gente vai tratar. Tá bem, pessoal? Então vamos lá, vocês podem fazer perguntas. No final da live eu normalmente respondo as perguntas. O meu perfil é esse que está fixado no comentário, professor Adalberto, professor.adalberto, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá. A gente vai começar. Só conteúdo, tá certo? É rápido. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão pegar alguma coisa. Pegando qualquer coisa, eu já estou super feliz. Tudo bem? Pegar qualquer coisa do que eu estou te dizendo agora. Vamos lá, gente. Eu vou tentar abrir um pouco a cabeça de vocês, tá certo? E essa parte inicial é muito importante. Para passar em concurso público, tem que saber todas as matérias? É a pergunta que eu faço para vocês. Me respondam, por favor. Para passar em concurso público, tem que saber tudo? Para ver como é que tá o lag. Quem estuda para concurso aqui responde, por favor. Tem que saber todo o edital para passar em concurso? Não, a Jasa respondeu. Não tem que saber tudo. E isso é melhor, porque é impossível nós sabermos tudo. É impossível o ser humano saber tudo. Vou fazer um teste aqui com vocês. Vou fazer um teste e quem concordar, manda um coraçãozinho, tá certo? Quem concordar. Eu aposto meu salário, que tem coisas que vocês leram há 15 anos. 15 anos. Leram só uma vez. Pode ser um livro, pode ser um artigo, qualquer coisa. Vocês leram uma vez e ainda lembram o que leram. E existem coisas que vocês leram ou revisaram ontem e não lembram mais.
Como é que se explica isso? Me digam aí, aconteceu já com vocês? Caraca, o livro, eu uso muito o exemplo de um livro que eu gostava muito, que era Harry Potter. Eu li o livro uma vez e lembrava tudo que tinha nele. E alguma coisa que eu queria lembrar ontem, que eu tinha estudado ontem, eu não consegui lembrar. Então é impossível lembrarmos e a gente não consegue domar o nosso cérebro. Esse é o primeiro lance de mentalidade que eu quero que vocês tenham. Às vezes o pessoal pensa, caraca, eu sou advogado, ou então eu sou estudante. Como é que eu vou passar nesse concurso? Eu tenho que saber todo esse edital. Não tem. Não tem. Tá certo? Então, a primeira coisa é essa. É impossível saber tudo. Primeiro, se vocês estiverem anotando, alguma coisa, a primeira dica que eu dou é impossível saber tudo e você não precisa saber de tudo para passar. Então, você não pode saber de tudo, nem precisa saber de tudo para passar. Beleza? Isso daí já meio que diminui aquele abismo que a gente acha que existe entre o concurseiro e aquele que ainda não é concurseiro, ou ainda a pessoa que estuda há muito tempo. Não, se você estudar de uma maneira focada, de uma maneira que a gente vai conversar ainda, você consegue passar. Beleza, pessoal? Todo mundo acompanhando? Não se deve anotar o que estuda. Isso aqui a gente pode falar mais tarde, mas a anotação às vezes você acaba perdendo muito tempo, tá bem? Vamos lá. E aí depois, vamos supor que vocês decidam estudar para concurso público. Vocês decidiram, vou estudar para concurso público. Qual é a primeira sensação que bate? Qual é a primeira sensação que bate? Eu tô falando o caminho, tá, gente? Tô falando o caminho. E aí vocês vão identificando cada fase no caminho de vocês. Qual é a primeira sensação que bate quando vocês decidem fazer algo que vocês não conhecem? Insegurança. É a outra parte de mentalidade, tá certo? Insegurança em quê? Insegurança no método que vai utilizar para estudo. Insegurança, alguém perguntou aqui sobre o curso que vai contratar, se aquele curso é bom. Insegurança se vale a pena viajar para fazer aquela prova. Insegurança se você não vai se arrepender em sair ou sair do emprego, ou enfim, abdicar de coisas que você queria para estudar. Insegurança se vai dar conta, como a Rosiane falou aí. Então bate um monte de insegurança, gente. E se você parar para pensar, a insegurança ela é muito derivada da falta de resultado. Tá certo? Vamos supor, vou começar a estudar para concurso. Vamos supor que no primeiro concurso tu já consegue um resultado bom. Aí você pensa, caraca, pode dar certo isso. Pode ser até que não tenha dado para passar, mas pode dar certo. Então isso vai diminuindo e você vai ganhando confiança. E a confiança é essencial. Agora vamos supor que o resultado não venha. O que é que vem em você? Frustração, ansiedade. O que é ansiedade, galera? O que é ansiedade? Gente, só um parêntese, tá? Eu não sou coach, eu não sei, não sei quem é que faz as lives nesse perfil, mas eu não sou coach, esse pessoal que vende, enfim, essas táticas diferentes aí. Não, eu sou uma pessoa que orienta o estudo de concurseiros e fatalmente lida com esses problemas e dou dicas para superá-los. Basicamente isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai bater a ansiedade. A ansiedade é basicamente algo que a gente não tem ainda, que a gente tem uma ânsia muito grande em ter. Tá certo? A gente não tem aquele cargo público que a gente deseja, a gente não é aquele advogado bem-sucedido que a gente queria ser, a gente não consegue suprir a vida da nossa família do jeito que a gente queria. Tudo isso é ansiedade. É a ânsia por um futuro que ainda não veio. E a ansiedade, gente, é o que mais atrapalha. Por quê? Porque ela impede você de pensar no presente. Basicamente isso, eu não problematizo muito. E pensar no presente, você acaba não focando foco no que você realmente precisa fazer. Você fica pensando, mas se eu tivesse isso, mas se eu tivesse aquilo. Então, a ansiedade é um grande problema que você tem que resolver. Como é que se resolve a ansiedade? Basicamente, mudando nossos
hábitos. O que é que gera muita ansiedade, gente? Me digam aí, o que é que vocês estão muito calados. O que é que gera ansiedade? Dá uma dica. Excesso de informação gera muita ansiedade. Excesso de informação. É uma dica. Excesso de informação como? WhatsApp. Quem vive no WhatsApp, vive recebendo informações de todos os cantos possíveis. Instagram, recebe informações de todos os cantos. O que é que isso gera, gente? Gera ansiedade porque é muita informação e o seu cérebro ele não consegue filtrar o que realmente vale a pena, o que realmente você vai usar. Então, ele não consegue filtrar tudo. Ele é uma máquina, mas ele não é uma máquina absurdamente poderosa a ponto de ele definir o que realmente importa. Então, isso acontece no estudo para concursos também. Tá certo? Quando você recebe muita informação, por exemplo, de cursinhos, recebe muita informação de matérias para se estudar, o seu cérebro ele não consegue filtrar. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Imagina que todo mundo tenha feito prova. Mesmo quem não faz concurso tenha feito provas, faculdade, enfim. Eu não falei que a gente esquece as coisas, né? Eu falei que a gente esquece que tem coisas que a gente lembra há 15 anos e tem coisas que a gente não lembra ontem. Beleza. O que é que vale a pena mais a gente esquecer, gente? O que cai mais em prova ou o que cai menos? Responda, é uma pergunta simples. O que mais? A gente vai esquecer alguma coisa. Isso é um fato. Isso é um fato que vai acontecer com você. Ninguém é máquina aqui. Você vai esquecer. É melhor a gente esquecer o que cai mais ou o que cai menos? Me digam. Deixa eu colocar aqui, equilibrar. Não, aliás, não dá aqui não. Cadê, gente? Não tô respondendo não. Enfim, vou responder. O que cai menos, obviamente. Esquecer o que cai menos. Porém, se a gente estuda tudo com a mesma frequência, com a mesma ênfase, você concorda comigo que o seu cérebro ele vai lembrar de umas coisas e esquecer de outras? Sendo que ele pode esquecer das coisas que caem mais. Ele pode esquecer das coisas que caem mais. Tá certo? E aí, quando ele esquece das coisas que caem mais, você acaba ficando refém, digamos assim. Você acaba ficando refém do seu jeito de estudar que foi equivocado. Tá certo? Esse é um ponto importantíssimo, porque se você se digna a estudar para concurso público, você tem que ter uma estratégia. Tá certo? Então, esqueça, se você tem que esqueça o que cai menos. Como é que você vai esquecer o que cai menos? Não estudando. Estude só o que cai mais. Você consegue racionalizar e consegue botar muito mais ênfase no que cai mais, que tem como a gente pegar essa estatística. E aí depois, quando você tiver uma base formada, você passa a estudar o que cai menos. Beleza, galera? Tá tranquilo isso para vocês? Tranquilo. Então vamos lá. Ansiedade, a gente falou, insegurança. A insegurança ela tem muito a ver com o método. Se o método que você utiliza dá certo, você vai bem na prova. Consequentemente, isso diminui a sua insegurança. Você ganha confiança, fica menos ansioso, fica mais produtivo, consegue estudar mais, vai bem na outra prova e aí você decola. Entenderam? Eu falei muito rápido. De novo, se você tem um método bom e que dá certo na prova, você fica menos inseguro, você ganha mais confiança, você consegue ser mais produtivo, não procrastina porque sabe que aquele jeito está dando certo, sente o seu sonho mais perto, estuda mais, passa mais rápido. Parece lógico para vocês? Porque concurso não tem segredo. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas é simples. Qual a diferença entre simples e fácil, Adalberto? O simples, a gente sabe o caminho e não é algo cheio de, digamos, armadilhas e tudo mais. Não, é algo que você pode seguir. Porém, não é fácil. É complicado. Tá certo? Não é tão tranquilo como muita gente pensa. Fato.
tá bom? Então vamos lá para outras coisas. Quando você, o pessoal, eu vi aqui que o pessoal fica fica nervoso e tal, porque vê as atribulações do dia. Como é que se pode diminuir isso, gente? O que é que eu vejo acontecendo com muita gente? Pessoa, não sei se é o caso de alguém aqui. As pessoas trabalham 2 expedientes, tá certo? Muita gente, principalmente as mulheres, chegam em casa, ainda trabalham um terceiro expediente, que é cuidando dos filhos e tudo mais, e aí acabam levando a vida no automático. Levando a vida no automático. Quem é que leva a vida no automático aqui? Isso não é alguma coisa ruim, tá, gente? É alguma coisa que é a necessidade que acaba fazendo aquilo acontecer, tá bom? E aí, quando você faz isso, você meio que você traz vários desses sentimentos ruins para si. Então você fica mais ansioso, você fica sonhando com a vida que você provavelmente, mantendo aquilo ali, nunca vai ter. Entendeu? Então qual é a dica que eu dou? Racionalize o seu tempo, tá bom? O tempo, gente, é o bem mais precioso que a gente tem. Sempre vai ser. O pessoal fala que tempo é dinheiro. Tempo vale mais que dinheiro. Bem mais, tá? Bem mais. Se você racionalizar o seu tempo, se você ver, poxa, eu preciso trabalhar, porém, eu tenho condições de dar uma segurada aqui, dar uma apertada aqui e conseguir ali 2 horinhas para estudar. Gente, 2 horas era o que eu tinha quando eu trabalhava, como eu fui servidor do Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. Estudava, tá certo? Estudava na faculdade e morava num local muito distante. Morava a 1h30 do centro da cidade. Não sei se tem alguém do Rio aqui, mas eu morava em Jacarepaguá, quando eu trabalhava lá. E por algum tempo, depois eu mudei, mas por algum tempo eu morei lá e tinha resultado. Eu tinha que sair de Jacarepaguá por volta das 6h30 da manhã. Aliás, 7 horas mais ou menos, chegava no trabalho 8h30, 9 horas, trabalhava até as 6h30, ia para a faculdade, ficava lá até as 10h30, chegava atrasado na faculdade, inclusive, voltava, chegava meia-noite em casa. Meia-noite. Como é que eu criei tempo? Porque foi nessa época que eu passei para o concurso do MPU também, foi aprovado e voltei para o Ceará. Eu estava trabalhando no Rio e voltei para o Ceará. Como é que se criou o tempo aí? Criando, gente. Ônibus. Enquanto todo mundo ia, enfim, lendo, conversando, dormindo e tal, eu gravei as minhas aulas no MP3, na época de 2009, 2010, no MP3, botava o fone de ouvido e ia escutando as aulas o tempo inteiro. Em pé no ônibus, viu? Porque eu não pegava vaga sentado não, na época. Ia em pé. Tinha os frescões, sendo que várias vezes eles estavam lotados e nem paravam. Então, a gente pegava o normal mesmo. Então, ia lá escutando. Aquilo é um estudo regular? Não é, mas ia entrando alguma coisa. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem que entrar. Vocês não podem parar. Se vocês querem mudar de vida, vocês não podem parar, gente. Podem parar. Eu não consigo fazer isso. Você não vai conseguir mesmo se você não começar. Tá bem? Então, acontecia isso. No trabalho eu trabalhava no atendimento ao público. Eu explicava os processos para o público, atendimento de balcão. Vocês que são advogados, eu sei que tem muito advogado aqui, sabe que tem os atendentes do balcão que ficam explicando e tal. E quando não tinha ninguém, eu ficava resolvendo questão no site, porque eu tinha um computador na minha frente. Quando chegava algum advogado para atender, parava de resolver a questão e ia atendê-lo. Ganhava mais tempo. Almoço. 2 horas de almoço. Das 2 horas, 1 hora era para ler alguma coisa. Ia para um canto, um canto separado. Ficava lendo alguma coisa. Criei tempo, gente. É isso. Dá para criar. Se vocês olharem a sua rotina, dá para criar. E para qualquer concurso que vocês queiram fazer, qualquer prova que vocês queiram fazer, vocês conseguem criar tempo. Eu lembro que no banho de manhãzinha, eu tinha um monte de papel pregado no meu box com prazos. Eu sempre tive muita dificuldade com prazo. E na minha época, hoje não cai tanto. Mas na minha época caía muito prazo. 5, 10 dias, 15, 20. E eu tinha muita dificuldade porque é uma coisa estritamente decoreba. E eu tinha os prazos pregados no meu box. Eu ia tomando banho, o box era de vidro.
atrás estavam os prazos das leis que eu estudava. E isso me serviu muito, tá bom? Então eu criei tempo, depois consegui passar no MPU e consegui ter mais tempo, e aí fui até conseguir virar procurador da República. Tá bem, gente? Então, beleza. Vamos voltar, então. Isso é produtividade, tá? Isso tem a ver com produtividade. Tem outras coisas também, mas então a live vai ficar muito longa e eu quero dar a vocês uma noção de que é possível, sendo que a gente tem que ter a mentalidade certa. O que é mentalidade errada? Você está falando de mentalidade certa. O que é mentalidade errada? Prova. Você foi fazer uma prova, fez a prova e levou uma bomba. Aliás, vou criar a situação aqui, tá? Você nunca teve muito tempo para estudar. Aí você conseguiu tirar férias do seu trabalho e o concurso ia ser dali a um mês, ia ser perfeito para você estudar para aquela prova, porque você ia ter um mês antes da prova e ia conseguir organizar, conseguiu bater todas as matérias do edital, conseguiu revisar, conseguiu fazer as questões, estava tudo perfeito. Aí você foi, caraca, eu nunca tive uma situação dessa, uma circunstância dessa para fazer uma prova. Vou me dar bem, pelo menos eu tô com boas chances. Chega e leva uma bomba. A prova não vem como você esperava. Você leva uma bomba. Aconteceu comigo já. Aconteceu com muitos de vocês, eu acredito. E aí, qual é a nossa reação, gente? Se com tudo certo, com tudo dando certo, com eu conseguindo estudar tudo o que eu queria, eu não fui bem na prova, imagine se der algo errado. Eu nunca vou passar. Porque se com tudo dando certo eu não conseguir, se der alguma coisinha errada, muito menos. Aí que tá o problema na mente da gente, tá certo? Acontece. Bombas acontecem. Qual é o lance? É você pegar... teve um aluno meu que rasgou a prova, fez agora a prova do delegado do Espírito Santo, rasgou a prova de tanta raiva que ele fez. Ele estudou para MP, né, e quis fazer a prova do delegado. Tá bom, pode fazer, não tem problema. A gente só vai continuar estudando o estudo para MP. Ele foi fazer, foi muito mal. E rasgou a prova. Aí o fulano, me manda a tua prova que eu vou analisar para identificar os seus pontos fracos e a gente usar no estudo para MP. Aí ele, não tenho mais a prova. Rasguei de tanta raiva que eu fiquei. Essa mentalidade não vai levar ele a lugar nenhum. Por quê, gente? Porque prova é aliado nosso. Prova é nosso aliado, não é inimigo. Sendo que o que aconteceu com a gente na escola, pessoal? O que aconteceu com a gente na escola? As provas traumatizaram a maioria de nós. Traumatizaram, porque a única maneira que a escola identificava dizer que você era bom, e todo mundo quer ser bom, todo mundo quer se destacar, a única maneira que a escola dizia que a pessoa tem que ser boa era por meio de provas. E quando a pessoa não conseguia se dar bem, ela era taxada de ruim. E aquilo ali traumatizava, já que eu não consigo mesmo, eu não vou estudar. E aí vai criando um rolo compressor. Tá certo? Então, vocês têm que mudar a mentalidade já da escola. Eu ministro um curso, no final eu vou falar dele, que a escola, na verdade, ela prejudica muitos de nós quando vamos estudar para concursos públicos, porque elas ensinam só uma maneira de aprender. E existem várias maneiras de aprender. Por exemplo, você aprende por questões objetivas, resolução de questões. Imagino que todo mundo que estude para concurso aprenda. Pois é, a escola diz que a gente só pode aprender por livros e aulas. A fixação do conteúdo que vai ocorrer por questões, sendo que a gente pode aprender por questões também, tá certo? A gente pode aprender por resumos ao invés de livros, também pode. A gente pode aprender por mapas mentais, também pode, sendo que a escola limitava a livros. Você assistia a aula, você lia o livro, você fazia questões e estava tudo certo. Sendo que a prova que você fazia na escola normalmente era um conteúdo de 2-3 meses. A prova que você fazia na faculdade era um conteúdo normalmente de 2-3 meses. A prova que você faz no concurso é um conteúdo de 2-3 anos. Como é que você vai usar o mesmo jeito para se estudar? Mentalidade, você tem que pensar nisso.
Se você não pensar nisso, você vai continuar estudando do mesmo jeito, você vai continuando fazendo o que todo mundo faz e tendo o resultado que todo mundo tem. Que qual é? Reprovação. Que a grande maioria das pessoas tem. Então, para você se dar, para você se dar bem, para você evoluir, você tem que fazer coisas diferentes, galera. Por que que eu critico tanto cursinhos? Na verdade, eu não critico o cursinho. As pessoas acham que eu critico o cursinho. Eu critico o modo como as pessoas encaram o cursinho. Acham que aquele cursinho vai ser suficiente. E não vai. Não vai. Se você não passar a estudar e identificar os seus pontos fracos, o cursinho ele dá a mesma aula que ele dá para você, ele dá para sua amiga ou para o seu amigo. Ele dá a mesma aula, ele dá o mesmo material, vocês vão estudar as mesmas coisas. Por que que vocês vão ter resultados diferentes? Vocês vão ter mais resultado, gente. Porque a sua amiga, ela não sabe bem direito penal. Você não sabe bem direito administrativo. É óbvio que você tem que estudar mais direito administrativo e seu amigo tem que estudar mais direito penal, sendo que o cursinho uniformiza isso daí. Você estuda as mesmas coisas. Estudando as mesmas coisas, você não vai evoluir. Existem fases de estudo. Qual é o grande problema hoje? As pessoas querem... existem 6 fases de cognição, gente. 6 fases de aprendizado. A gente começa conhecendo, depois lê, depois fixa, depois expõe, depois pratica. Enfim, tem várias fases. A pessoa quer passar da primeira, quer conhecer, para a 6ª, direto. Ser um expert naquele assunto. E você não vai ser. Você não vai ser, gente. Por isso que não vale a pena. Eu quero estudar, eu quero ver essa aula profundamente aqui. O que adianta? Você vai esquecer as coisas. Você vai ver a aula e vai esquecer, porque nosso cérebro não funciona assim. Tá bom? Essa live é bem para abrir a cabeça para aqueles que querem fazer isso. Concurso faz sentido, não é algo absurdo. Sendo que o entendimento que muita gente tem é equivocado. É bem equivocado. Tá bom? Então vamos lá. Procrastinação. Eu vi alguém falando aí de procrastinação. Procrastinação tem a ver muito com hábito. Tá? Alguém aqui já leu O Poder do Hábito? Livro excelente, excelente. Ele diz que a gente muda hábitos ruins que a gente tem em 21 dias. Tem gente que diverge quanto a quantidade de dias. Porém, é basicamente isso. Você começa a procrastinar quando você não define seus objetivos. E existe uma coisa chamada regra de... Aliás, esqueci agora. Curva do esquecimento. Golden Jobs. Trabalho de ouro. Vamos supor que você amanhã, imagina que você seja advogado, estudante e tal, você amanhã tem 10 coisas para fazer. 10 coisas para fazer. Você anota na sua agendinha. 10 coisas para fazer amanhã. Por qual tarefa você vai começar? Por qual tarefa você vai começar? Eu digo, pela mais fácil. Por quê? Porque você vai começar pela mais fácil. Porque te dá uma sensação de dever cumprido. Fácil. É muito simples isso, gente. Eu acordo, eu tenho várias coisas para fazer. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho várias coisas para fazer, entre elas, sei lá, falar pro meu irmão que ele tem que ir para o colégio. Acordar meu irmão. Ele tá do meu lado. É óbvio que eu vou fazer primeiro. Sendo que eu podia, ele não precisava acordar naquela hora. Eu podia dizer, de manhã, que é o horário que eu mais rendo, eu vou ler meia hora de um livro muito importante para mim. É a tarefa de ouro. Sendo que pegar um livro, ler de manhã, é muito complicado. Eu vou deixar mais para depois. Eu vou ler aquele livro, mas eu vou deixar mais para depois. E quando você vai passando o tempo... Há um estudo, gente, um estudo muito engraçado, inclusive, que diz que as pessoas... Foi um pesquisa com os homens da França. E dizem que os homens tendem a atrair suas mulheres, suas namoradas, quando está chegando, quando chega a noite. Por quê?
Porque a determinação da gente, a força de vontade da gente é finita. Não é infinita, ao contrário de porrada de coaches que falam por aí. Que você pode, você tem força de vontade. Não, não tem. Não, é finita. Não existe isso. Você tem determinação para até certo ponto. Depois você tem que renovar aquela determinação. Então, eles traíam no final do dia porque no começo eles tinham determinação de dizer: não, eu não vou trair meu namorado. Eu não vou trair minha esposa. Porém, no final do dia, a determinação estava baixa. E aí eles não conseguiam, entre aspas, né? Conseguiam se segurar. Foi uma pesquisa feita. Não estou fazendo juízo de valor, não. Estou só expondo a pesquisa. E isso existe. Se você for deixando para depois, se você for deixando para estudar, quando você chega do trabalho, cadê a sua determinação? Você vai começar, caraca, não, vou deixar para estudar amanhã de manhã. Aí chega amanhã de manhã, não, vou acordar meu irmão primeiro. Não, vejo devo estar. Eita, caraca, não, mas daqui esse livro é muito complicado, vou mudar o livro. Desculpas. Entendeu? Então, procrastinação, gente, é você definir e você sempre começar pela tarefa mais importante do seu dia. Sabe o que eu faço? Eu tenho problemas com atividade física, né? Eu gosto de atividade física, sendo que eu tenho um morro de preguiça. E aí, o que é que eu faço? Eu acordo de manhã e eu podia fazer 1000 coisas. Mas o que é que eu vou fazer? Me obrigo praticamente a fazer algum tipo, a movimentar meu corpo, fazendo qualquer coisa. E aquilo ali me incentiva e me abre muito a força de vontade para o restante do meu dia. Tá? Eu tenho problemas com atividade física, eu sei que eu tenho que fazer. Então eu elegi essa minha tarefa de ouro. Se eu estivesse estudando para concurso, que eu não preciso mais agora, mas se eu estivesse estudando, eu estudaria quando eu acordasse. Ah, mas eu tô com muito sono ainda. Sono passa, cafezão, toma café. Não tem essa. Não tentem criar desculpas, mas o que eu quero que vocês entendam da procrastinação é que a gente sempre tende eu vou falar um pouco mais disso à frente. A gente sempre tende a fazer a tarefa mais fácil. Sempre. Não deixe a mais fácil para depois. Pode ser que a mais fácil seja mais importante, mas normalmente não é. A mais importante é mais complexa. Façam logo ela antes. Façam quando a sua determinação tá lá em cima. Beleza, gente? Falando nisso, falando no nosso cérebro, olha essa dica. Ninguém sai agora, porque da live inteira, essa é a dica que eu considero mais importante. O nosso cérebro, ele tem ele tem 3 estágios. 2 deles são desejados e 1 é indesejado. Agora, prestem atenção porque a gente tende a pensar o contrário, tá certo? Tende a pensar o contrário. Por exemplo, vocês acham que o nosso cérebro deve ficar desconfortável? Essa eu quero que vocês respondam, tá certo? Eu quero que vocês respondam, depois eu vou falar mais no fim da live. Vocês acham que o nosso cérebro tem que ficar desconfortável com as coisas? Me respondam isso. O lag tá grande aqui, viu? Gente, o nosso cérebro tem que ficar desconfortável com as coisas, ele tem que ficar confortável. Me respondam essa parte. O cérebro não tem que ficar desconfortável, ele tem que falar. Boa, deu 2-2, 3-2, passou. Tem que ficar desconfortável, pessoal. Desconfortável, tá certo? Por quê, gente? Porque o cérebro é um músculo mental. E como é que o nosso cérebro cresce o rendimento dele? Como é que o nosso cérebro cresce o rendimento dele? Ficando desconfortável. Agora imagina só. Ele por ele mesmo, ele quer ficar confortável, porque ele é quem comanda a gente e a gente quer ficar confortável. Zona de conforto, tá? Zona de conforto vem daí, deixar o cérebro confortável. Sendo que, se ele é um músculo, tenta fazer analogia com o músculo, o seu braço, tá certo? O músculo do seu braço, o seu bíceps. Ele vai crescer se você fizer
Você quer fazer 15 repetições. 15 repetições. Ele vai crescer, se você quiser 15 repetições de 1 kg, ou se você fizer 11 de 10 quilos. Coisa simples, que eu perguntei. Você queria fazer 15. Você queria fazer 15. Porém, você optou pelo caminho mais fácil. Lembra do fácil? Não é fácil. Optou pelo caminho, quero fazer 15 de 1. Mas se você fizer menos de 10, ele vai crescer mais. O cérebro funciona do mesmo jeito. E aí eu traduzo. Tá fazendo questão. Eu tenho certeza que dessa live, 90% das pessoas fazem questões assim. Do que acabam de estudar. Estudei, sei lá, atos administrativos. Estudei português. Vou fazer questões dessas matérias. O que é que vai acontecer, gente? O que é que vai acontecer? Vocês vão acertar boa parte daquelas questões. A maioria dos cursinhos tem questões depois dos materiais, né? O pessoal faz aquilo ali. Vocês vão acertar a maioria das questões. Vocês vão achar que estão bom naquela matéria. Mas vocês vão estar exercitando o cérebro de vocês? Me respondam. Vocês vão estar exercitando o cérebro de vocês? Vai chegar já, mas eu vou dizer que não. Não vão estar exercitando o cérebro de vocês. Por quê? Porque aquilo é muito fácil para eles. É muito fácil para o seu cérebro responder questão do que você acaba de estudar. Ele vai pegar a informação que você leu há 5 minutos. Como é que ele vai crescer o rendimento? Não vai crescer, gente. Faça questões do que você não estudou. Por quê? Porque o seu cérebro vai olhar assim. Caraca, não faz muito. Deixa eu tentar lembrar. O tentar lembrar faz ele voltar e vai fixando. E quando é que vai fixar definitivamente? Quando você tentar lembrar e efetivamente conseguir. Perceba, tem várias coisas que você não vai conseguir, vai errar a questão, vai dar aquela leitura na questão que você errou e vai depois melhorar o seu rendimento com relação a esse assunto. Mas quando você conseguir lembrar, essa fixação, esse caminho que o seu cérebro fez para pegar essa informação, a fixação vai ser bem mais forte. Você deixou ele desconfortável e você conseguiu fazer aquilo que você queria. Então a ligação vai ser bem mais forte. O que é que vai acontecer na hora da prova? Você vai lembrar mais fácil. Agora voltemos à questão, os assuntos que você acabou de estudar. Vai fixar bem naquele momento. Beleza. A prova vai ser quando? Dali a 1 mês, 2 meses. Já esqueceu tudo. Porque você não voltou àquele assunto. Você tem que voltar ao assunto para relembrar ele. Tudo bem. Então, nosso cérebro, ele tem que ficar desconfortável. Sempre quando o cérebro de vocês ficar confortável, desconfiem. Porque ele não vai estar rendendo o que pode. Beleza? Outro exemplo de cérebro. Destreinado. Cérebro destreinado. O cérebro destreinado, ele é aquele que... vamos supor que você é advogado, você passa a estudar para concurso e vai fazer a sua primeira prova. O seu cérebro está destreinado com relação às questões. Está destreinado em relação à casca de banana. Está destreinado em relação a tempo de prova. Está destreinado em relação a que matérias começar. Tudo isso você acaba te prejudicando. Então você tem que deixar o seu cérebro treinado. Um treino efetivo, aliás, para você se dar bem no jogo, você tem que treinar como? Se você quer fazer, você é um treinador de time de futebol, você vai botar o seu time para treinar jogando um contra o outro, ou vai botar eles para treinarem na academia fazendo polichinelo? Óbvio que vai botar para jogar um contra o outro, porque o treino é bem interessante que seja parecido com o jogo, tá certo? Então você tem que treinar muita questão. Tem que treinar muita questão. Muita questão. E aí isso aí vai treinando o teu tempo de prova, através de simulados também, vai treinando o seu feeling com relação às questões. Vocês vão ver que as questões, gente, se repetem. As questões se repetem. Então, entre matéria e questão, prefiram as questões. Quando vocês tiverem pouco tempo, resolvam questões. Porque as questões dá pra gente aprender por elas também. Dá pra aprender por questões. Tem pouco tempo, faça questão. Questão que tem na prova. Norberto, é subjetiva. Se preocupa com ela depois. Depois. Fases de estudo. Fases de estudo. Tudo bem? E por último, gente, muito importante, é o cérebro estressado. Sabe o que é o cérebro estressado?
Cérebro estressado é aquele que você tá véspera de prova, a prova dos seus sonhos, TRF4 vai ter, todo mundo tá imaginando agora que vai ter em agosto. A prova dos seus sonhos, você pega férias e tal, começa a estudar, você estava habituado a estudar 4, 5 horas por dia no seu horário normal, você tira férias e passa a estudar, como a prova está muito perto, você passa a estudar 10, 12 horas por dia. Você duplica, mais que duplica o seu estudo. O que vai acontecer com o seu cérebro, gente? O que vai acontecer? Lembra que eu falei do músculo? O que vai acontecer com o músculo quando você está levantando 2, 3 quilos por todo dia e aí você passa a levantar 15? O que vai acontecer? Ele vai quebrar. Ele vai romper. E o seu cérebro vai acontecer exatamente isso. Ele vai fadigar. É o termo usado para o cérebro. A gente usa para o músculo também às vezes, né? E o problema, pessoal, é que você vai fadigar no momento mais importante da sua preparação, que é a véspera da prova. Por que é o momento mais importante, Adalberto? Eu acho que é óbvio, né? Tudo que você lê naquele momento, você vai estar lembrando mais facilmente na prova. Se você pegar muito pesado lá no começo do seu estudo, você vai fadigar na hora também lá e vai perder o melhor momento. Então, qual é o lance? Não deixar o seu cérebro estressado, porque ele é o seu maior aliado. É o seu maior aliado no estudo para a sua prova. Então, você não deve deixar ele estressado. Como é que a gente faz, Alberto? Não aumente tanto o estudo. Gente, lembra o que eu falei no começo da live? Quem não lembra, lembra? A gente não precisa saber de tudo para passar. E é impossível a gente saber de tudo. Se você quer revisar tudo o máximo possível ali perto da prova, você vai estressar o seu cérebro. Não somente não vai lembrar, como vai esquecer coisas que já estavam fixadas. Beleza, galera? Beleza. Então tudo, gente, tudo que eu falei aqui tem a ver com a nossa mente. Tudo tem a ver com a nossa mente. A gente não passa muitas vezes com a mentalidade. Porque material, pessoal, eu vi alguém falando do Evandro Guedes, cara, sensacional e tal, tem um cursinho muito bom, assim como tem outros bons, estratégia, o Gran Curso, enfim, um monte de cursinho bom aí, material tem aos montes, porém, o modo como a gente utiliza ele, o modo como a gente se prepara é o diferencial, tá certo? Então é isso que eu quero que vocês peguem. E por isso eu criei um curso de mentalidade para concurso. Vi muita gente. Eu vou responder as perguntas, tá, gente? Só quero falar do curso que eu acho que é importante para vocês. Um curso que a gente trata de cada problema desses. Cada um desses problemas. Ansiedade, procrastinação, produtividade, como desenvolver, como iniciar uma preparação para concurso de modo efetivo desde o início com uma mentalidade boa, como não se deixar levar por resultados ruins, como lidar com fracassos, como ter a nossa prova como aliado e não como inimigo, como o ensino tradicional, o ensino que a gente foi aplicado na escola, prejudicou a gente, como ter mais foco. Eu li 2 livros importantes sobre foco e vou traduzir para a realidade do concurso. Então tudo isso, eu criei um curso para isso. Cada módulo com 3 aulas sobre cada problema desses. E o curso é ministrado do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Do jeito que eu tô falando. Não é na minha cama, né? Porque isso aqui é um travesseiro. Mas é do jeito que eu tô falando, com essa mesma linguagem. É uma linguagem fácil de entender. O curso que tá com vagas promocionais ainda. A gente acaba as inscrições amanhã. Vou deixar o link depois aqui para vocês verem. E deem uma olhadinha. O que acontece? R$197. Tá muito bom preço. Por mais de 30 aulas. Pode desistir do curso se não gostar. 7 dias para desistir. Enfim, um monte de coisa boa para vocês. Quem precisa, quem acha que a mentalidade tá atrapalhando, quem esquece tudo, mas faça o curso. É só o que eu digo, tá bom? A propaganda é rápida. Vou responder algumas perguntas aqui agora. Vamos lá. Professor, o ideia então seria separar dias específicos para a resolução de questões? Gente, eu costumo misturar a leitura com a resolução de questões, sendo que é a leitura de um tema e a resolução de questões de outra disciplina. Por quê? Porque você ativa a novidade no seu cérebro. Quando você está estudando o mesmo tema, como é que o nosso cérebro, como a gente chama a atenção do nosso cérebro, gente?
quando ele dá aquela mudada, né? Vamos supor que você tá sei lá, tá assistindo uma aula, tá quase dormindo, aí o professor dá um grito assim, tá, gente, vamos mudar a matéria aqui, tá? Você acorda e tal, o seu cérebro reativa. É isso que acontece. Então, normalmente eu divido o meu estudo em lei seca, ou divido o estudo dos meus alunos na lei seca, resumos, né, que é aqueles PDFs, mais e questões, tudo de matérias diferentes. É o que eu recomendo, tá bom? Vamos ver mais perguntas aqui. Cadê? Dicas para passar. FGV plagiou questões de concurso, assim tá nos jornais. Não tô sabendo. Não tô sabendo não desse negócio, viu? Das dicas para passar. Então, eu dou muitas dicas. Falo muito da minha realidade no nosso curso, tá bom? Na minha realidade concurseiro. Como eu pensava nessa época que eu não tinha quase nenhum tempo para estudar, tá bom, gente? Escolas preparatórias, falei dos cursinhos, né, que tem por aí, Gran Cursos, o do Evandro, o AlphaCom, o Estratégia, vários cursinhos legais, tá, gente? Edital verticalizado é o foco da aprovação. Muito cuidado com os editais verticalizados, porque eles pegam uma premissa boa, que é saber o que cai mais, sendo que eles não focam no que você sabe menos. Então pode ser que tenha uma matéria que caia mais de penal, por exemplo. E aí você é muito bom em penal, você nem tese não precisaria estudar aquela matéria. E existem matérias que caem mais em administrativo e você é mal. Então você tem que estudar mais essas matérias de administrativo. E o edital verticalizado, quando ele divide as matérias, ele divide com a mesma força. Então acaba que não vai te treinar tanto, porque o que tu tá vendo é o mesmo que todo mundo tá vendo. Tá bom? São roteiros de estudo. Mentalidade. Não se deve anotar o estudo, eu já falei, né? Os resumos, a anotação de resumos, você acaba perdendo tempo. E perceba, a prova objetiva é para marcar. A prova subjetiva é para escrever. Então você tem que treinar como você faz a prova. Se você tem que marcar, você tem que treinar a prova fazendo questão. Tá bom? Insegurança em dedicar para estudar para concurso, a Rosiane falou, já falei disso. Ansiedade é um estado emocional relativo à preocupação, dúvida, etc. Exatamente. Muito relacionado, gente. Insegurança, ansiedade, imediatismos também. A gente fala, tem uma aula só sobre isso. O imediatismo é a gente achar que começar a estudar e tem que ter resultado logo. E a gente não sabe lidar com aquele imediatismo. E tem que saber lidar. Porque se você não souber lidar, você vai ter todos esses sintomas. Ansiedade e tudo mais. Tá bom? Como conciliar estudo para PCPA e PF. Isso é mais método, tá bom, gente? Posso até vir depois falar para vocês, a gente tem um curso de método também, mas hoje é só mais sobre a mentalidade. Excesso de futuro, exato. Quantas horas produtivas são necessárias de estudo por dia? Isso é muito relativo. O que importa para você é que você seja produtivo no tempo que você tem. Por que existe gente que estuda 10 horas por dia há muito tempo já e não passa, ao passo que outros estudam 3 horas por dia e passam? Será mesmo que é porque essa pessoa é muito mais inteligente do que a outra que estuda 10 horas? Simplesmente porque quantidade de estudo não é qualidade, pessoal. Quantidade de estudo não é qualidade. Percebam, eu passei no concurso quando eu estudava 2 horas por dia. Ao passo que eu tenho certeza que tinha gente que passava 10 e não passou. Então, quantidade de estudo tem que ser qualitativo e não quantitativo. Então, tomem cuidado com metas, que muita gente defende, né? Metas de revisão, metas de artigos, metas de páginas. Todas essas metas te deixam o quê? Coisa que a gente já falou muito. Ansioso, porque a meta é futuro. Meta é futuro. Se a meta é futuro, você não tem como não ficar ansioso por cumprir logo. E meio que a meta te deixa daquele jeito. Cumpri a meta de hoje. Estou tranquilo. Não. Porque você pode ter cumprido a meta hoje e não lembrar de nada amanhã. E aí? O estudo tem que ser qualitativo. Tá bem, gente? Fico tão nervoso que esqueço até meu nome. Existe um método de estratégia mais eficaz? Foi disso que a gente falou. A gente tem um curso que tá falando só sobre isso, gente. Só sobre mentalidade. Recomendações são para qualquer concurso público, tá bom? Frustração. Samila Paiva, que vídeo excelente. Muito obrigado, Samila.
Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou da live, a gente já tá finalizando. Quem gostou, manda coração pra eu saber que vocês estão gostando. Vai que eu volto aí, né? Everton tá dizendo que procrastinou muito. A gente fala disso também. Estava precisando ouvir isso. Show de bola. Isso mesmo, temos que usar as coisas mais importantes. Perfeito. Perfeito, gente. Muito bom. Fico muito feliz pelo feedback de vocês, tá certo? Enfim, vai ter um link aqui vai ter um link lá do nosso curso. Se vocês quiserem, vocês dão uma passada lá. Tá muito bom. O último dia de inscrições é amanhã, para começar já na segunda-feira. A gente começa na segunda-feira. E eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente aqui. Muita gente. Não só às vezes em relação a concurso, como em relação a qualquer prova, qualquer exame que a gente se submeta. Tá bom? Agradeço demais a paciência, a audiência de vocês. E até a próxima, tá bom? Um abração, boa noite.